Obrigada, Lucas. A gente tem debatido bastante com os nossos convidados toda essa situação em torno aí de Petrobras, inclusive também queria ouvir um pouco da sua opinião, né? A possível saída aí de Jean Paul Prates, quais seriam os efeitos para a empresa, se de fato tiver aí uma alteração no comando da Petrobras, se depender ali do nome, inclusive, anunciado, né, como a gente viu, ventilado, né, não anunciado, ventilado ali, de Aloysio Mercadante, você acredita que isso deve ainda fazer preço para o ativo? Como vocês estão vendo esta situação? Olha, Paula, eu acho que com a possível saída do Jean Paul Prats, quem sabe a entrada do Aloysio Mercadante, pode ser que venha a fazer um pouco de preço sim nas ações da Petrobras. O que eu vejo que o mercado oscilou bastante, né, principalmente na semana passada, quando foi ventilado o nome do Mercadante, mas eu acho que se de fato esse nome for confirmado, as ações podem corrigir um pouco mais forte. Isso daí até observando-se um comportamento de mercado, não só a movimentação dos preços, quando a gente olha através das opções, até a volatilidade implícita está bem elevada, o que mostra que o mercado ele está num cenário de estresse, ele está aguardando alguma divulgação, alguma novidade a respeito da Petrobras. E o nome do Aloysio Mercadante, eu acho que ele pesa um pouco mais nesse sentido, porque é um nome muito forte, muito ligado ao Partido dos Trabalhadores, que é o partido do atual presidente. Então volta à tona toda aquela ideia que a gente tinha lá atrás, no início do mandato do atual presidente, lá em 2023, de possíveis ingerências, possíveis intervenções mais fortes do governo na Petrobras. Então, se de fato isso daí acontecer, acho que pode haver uma correção sim. Oi, Lucas, bem-vindo, boa tarde, bom dia, quase boa tarde, né? 11h58 aqui ainda, daqui a pouquinho já dá para falar boa tarde. Ô, Lucas, eu queria saber da sua opinião, ainda falando sobre essa retenção dos dividendos, se de fato, se isso se concretizar na Assembleia, na sua opinião, para onde esse recurso deve ser destinado? Se, partindo do princípio que o governo consiga impedir a distribuição e consiga colocar esse recurso para investimento, para onde será que ia? Foram ventilados aí eólicas offshore, a própria indústria naval, por exemplo. Seria um caminho natural para esse recurso, partindo do ponto de vista do governo? Bom dia, Maurílio. Um prazer estar aqui com você também. Eu acho que esses daí são os principais candidatos que você mencionou. A gente tem a possibilidade de investimentos em eólicas offshore, que já era uma ideia da Petrobras já há bastante tempo. Também chegou a ser ventilado com um pouco menos de força o investimento em indústria naval, que a gente sabe que no passado já não gerou tantos retornos positivos assim. É justamente no ponto de vista do retorno que eu acho que os investidores eles se prendem mais quando a gente pensa em termos dos dividendos retidos pela Petrobras, né? O problema não é só a Petrobras ficar com esse caixa, mas sempre existe aquele dilema. O que seria melhor? Distribuir para o acionista na forma de dividendos, na forma de proventos, na ausência de investimentos mais rentáveis a serem feitos, ou se não, se esses investimentos rentáveis existirem, que os faça, né, que sejam colocados em prática. Então, o que o investidor nesse momento fica com o pé atrás em relação à Petrobras é justamente qual o retorno que isso daí trará. A Petrobras hoje tem core business muito voltado para a parte de extração de petróleo, o que corresponde a uma parcela significativa da receita da companhia. A parte ali de refino também é interessante, mas a parte mais importante vem realmente da extração de petróleo, com possibilidade de destravamento de valor na margem equatorial, por exemplo. Então, a gente fica receoso. Será que os investimentos, por exemplo, em offshore, eólicas offshore, vai trazer o retorno que o investidor quer? Não se sabe, não se tem uma comprovação a respeito disso. E investimentos em indústrias navais, isso daí acho que fica ainda mais distante, até quando a gente pensa no passado, que a Petrobras já tentou seguir por esse caminho e não deu certo, suspendeu os investimentos e voltou atrás. Então, fica numa situação bem complicada e eu acho que o investidor ele vem embutindo isso no desconto que ele negocia a Petrobras atualmente, sobretudo em comparação com os pares internacionais de mesmo porte do que a Petrobras. Ô Lucas, a gente viu também em termos de investimento, recentemente o Goldman Sachs falando
que o investidor deveria evitar empresas estatais brasileiras e colocou inclusive aí os pares da própria Petrobras no petróleo como opções de investimento. Na Toro, como que é aí o portfólio de vocês em relação ao setor de petróleo? Vocês acompanham esse movimento? Já tinham um movimento diferente? E como que você acha que deve ser hoje a previsão a longo prazo, a médio prazo de papéis de Petrobras e do petróleo como um todo? Boa, Maurílio. Aqui na Toro a gente tem uma visão positiva, uma visão construtiva para o petróleo. A gente acha que os $90 o barril que a gente vê negociando atualmente pode ser que fiquem ainda mais caro, ainda mais valorizado, principalmente com os cortes da OPEP, que parece ter retomado o controle sobre essa questão do controle mesmo do mercado, sobre essa formação de preços, o controle da oferta. Por sua vez, a demanda pode ser que venha a aumentar também quando a gente pensa em retomada do crescimento chinês. A gente acompanhou nas últimas semanas uma perspectiva um pouco mais positiva do crescimento da indústria chinesa, o que trouxe um movimento mais comprador também do petróleo e culminou, né, em conjunto com a oferta mais restrita, uma valorização do petróleo para os atuais níveis que a gente enxerga hoje. Ao longo de 2023, aqui na Toro, a gente ficou bem receoso com a posição em Petrobras em si, a gente preferiu ficar de fora do segmento, fora de Petrobras, né, com uma posição mais por meio de Junior Oil, em específico a 3R Petroleum. Por mais que a gente acreditasse no petróleo em si, a gente ainda via um certo risco ao call de Petrobras em função dos riscos políticos que a gente vinha observando. Esses riscos políticos eles vieram a se concretizar agora, né, no início do ano, né, agora em 2024, e causaram essa desvalorização do papel. Então, o que a gente sugere que os nossos investidores façam aqui na casa, nas nossas carteiras recomendadas? A gente tem uma posição em Petrobras, uma posição de compra em Petrobras agora, só que underweight Ibovespa. Enquanto Petrobras representa entre 11% e 12% do Ibovespa, a gente recomenda uma alocação na casa de 6% em Petrobras. Essa alocação é uma alocação mais estratégica, até mesmo pensando em longo prazo, mas também em relação ao nosso benchmark, que é o próprio Ibovespa. Se as ações da Petrobras voltarem a subir, se recuperarem os patamares que vinham sendo negociados anteriormente, na casa dos R$ 42, R$ 43, a nossa carteira também tem o potencial de se valorizar. Realmente, subindo menos do que o Ibovespa em função do menor peso. E se a Petrobras continuar caindo, a gente cai menos do que o Ibovespa pelo fato de a gente estar menos alocado. Então a gente tem essa posição mais estratégica agora em Petrobras, acreditando que o operacional da empresa é um operacional sólido, é uma empresa que gera caixa, uma empresa também que tem o endividamento sob controle e tem alguns ativos interessantes a serem destravados, sobretudo na margem industrial, que a gente acompanha bem de perto essa realização, essa concretização, né, que se vier pode favorecer bastante a Petrobras. A gente já viu o que está acontecendo na Guiana, por exemplo, que traz resultados bem favoráveis para o país e para as empresas que exploram petróleo por lá. A gente acredita que naquela região aqui na margem cultural brasileira possa trazer também bons retornos. Ô Lucas, mudando um pouquinho de tema, mas ainda commodity, né? Falamos bastante aí sobre o petróleo e a gente sabe que vocês também acompanham, você especialmente, a questão do minério, né? Das nossas empresas de mineração e tudo mais. E existe uma expectativa em geral de que agora o minério vai ter um comportamento positivo e com certeza vai levar e vai se valorizar e com certeza vai levar o setor como um todo aí de mineração. Já vimos um movimento bem interessante ontem, inclusive, com a Vale recuperando parte das perdas deste ano, mas a gente percebeu também a Vale muito apegada, né, muito grudada, colada, melhor dizendo, no movimento do minério de queda. Com a subida, você acredita que a Vale também vai estar colada no movimento de subida? E quais as outras empresas do setor que você destaca como boas oportunidades? Boa, Maurílio. Eu acho que assim, a tendência é de que se o minério vier realmente a se recuperar em termos de preços, né, atualmente negociando
próximo da região de US$ 105 por tonelada, a tendência é que a Vale também recupere seus preços. Afinal de contas, a gente está falando da Vale, que 85% da receita, aproximadamente, é composta por minério de ferro, considerando Pelotas, os próprios finos, run of mine também. Então, a tendência é realmente essa. É, a gente destaca a Vale aqui na Toro como a principal do setor de mineração. Então, a gente segue com a nossa alocação, com a nossa recomendação de compra em Vale, em duas das nossas carteiras, inclusive, tanto na nossa carteira principal de ações, para possibilitar que o investidor ganhe com a valorização das ações, com foco mais em longo prazo, e também na nossa carteira de dividendos. Então, a nossa postura é essa atualmente, e a gente vê a Vale realmente como uma top pick do setor. Uma outra empresa que a gente também acompanha de perto é a CSN Mineração. Particularmente, eu fico um pouco com o pé atrás em relação à CSN Mineração, não por conta da empresa em si, que apresenta custos competitivos, até custos, quando a gente pensa em custo caixa C1, próximos da própria Vale, apesar de não ter aquele prêmio de minério que a própria Vale tem, né? Quando a gente pensa em Vale, a gente está falando ali de um prêmio, sobretudo do Sistema Norte, em função do minério ter um teor de 65% aproximadamente, enquanto no mercado a gente vê um teor de 62%, o que possibilita a Vale negociar com o prêmio, né, do seu minério. Mas voltando para a CSN Mineração, algo que me incomoda um pouco é a controladora, é a CSN, né? Atualmente, apesar da CSN Mineração ter feito seu IPO, a CSN continuou como controladora da companhia e é uma empresa que está com uma alavancagem um pouco mais alta, tá uma alavancagem acima de 2, se não me engano, 2,5 vezes dívida líquida EBITDA. Então, não me assustaria se a CSN Mineração pegasse parte do caixa gerado e até distribuísse em forma de dividendos para alimentar a CSN e, consequentemente, reduzir a sua dívida líquida. Só que a gente sabe que ao fazer isso, ela também está abrindo mão de investimentos que talvez fossem mais rentáveis para os acionistas. É um pouco o caso que eu já discuti aqui com você hoje a respeito de Petrobras. Então, isso, ao meu ver, pode destruir um pouco de valor para os acionistas. E CSN Mineração teve uma alta muito forte no ano passado, chegando a subir quase 120%. Então, esse movimento que a gente vem observando recentemente é um tanto quanto natural, depois de já ter atingido e ultrapassado, inclusive, o nosso preço-alvo para a CSN. Então, dentre as empresas que a gente acompanha, acho que assim, falando de Brasil em específico, a gente fica com o Vale realmente, acho que a oportunidade no setor de mineração está nela. Boa, Lucas. E ainda nessa seara, ainda nessa influência aí da commodity, do minério como um todo, teve recentemente uma mudança na legislação para ter uma pequena taxação ainda no aço que vem da China aqui para as empresas brasileiras. Era um pedido antigo das empresas, uma reivindicação de que havia uma concorrência desleal com o produto vindo da China, e, ao mesmo tempo, gerou um burburinho e um protesto do outro lado. Por exemplo, o setor automotivo, o setor que se beneficia de um aço mais barato. Já tem um balanço, isso já tem mais de 2 meses, eu chuto dizer, mas a gente já tem um balanço de como isso, como o mercado atendeu a esse pedido, como que o mercado se equilibrou, ainda é uma reivindicação do setor como um todo, esse controle do preço e das tarifas de importação, hoje já está tudo muito mais estável, até por conta dessa queda geral aí na commodity como um todo? Olha, Maurílio, eu acho que continua sendo uma reivindicação do setor como um todo a taxação do aço, proveniente da China, dos mercados asiáticos em geral. Isso porque, lá atrás, né, aproximadamente 2 meses, a taxação foi imposta sobre um número reduzido de produtos e também com uma alíquota que não foi tão elevada assim. Então, até trouxe um certo alívio para algumas empresas em maior ou menor proporção. Isso acabou trazendo sim. Mas eu acho que o movimento de solicitação por parte das empresas, né, que a gente viu, até mesmo a própria Gerdau, na sua teleconferência do quarto trimestre,
voltando a insistir nesse ponto, eu acho que isso daí permanece e é o que a gente vem observando também no movimento das empresas que são listadas na Bolsa. A própria Gerdau, que eu mencionei, num patamar bem estável de preço, recentemente apresentando um leve movimento altista dos preços, então eu acho que ainda segue sendo uma demanda do setor como um todo, que se vier pode sim favorecer as empresas em geral, quando a gente pensa em siderurgia. Inclusive, esse movimento, né, de alta dos preços do minério que a gente acompanhou recentemente, tanto ontem quanto hoje também, lá no Porto de Dalian, por exemplo, isso daí também vem de uma demanda um pouco mais forte por parte das siderúrgicas chinesas. Então, com as margens do aço aparentemente ficando mais favoráveis para eles. Quem sabe com isso a gente possa ter também um menor volume de aço sendo encaminhado para outros países, inclusive o Brasil, e acaba que com uma menor entrada a gente possa até ter uma menor oferta de aço asiático aqui no mercado brasileiro, o que pode acabar beneficiando algumas das empresas listadas, como a própria Gerdau, mas também CSN e Usiminas, porque o que a gente vem percebendo é que grande parte desse aço que entra aqui no Brasil é sobretudo aço plano. Então, algumas empresas atuam com mais destaque nessa parte de aços planos, como a Usiminas, a própria CSN, enquanto a Gerdau já vejo um cenário um pouco diferente. A Gerdau tem um foco grande em aços longos, na produção de vergalhões, por exemplo, o que não tem sido tão afetado pela entrada do aço chinês. Lucas, queria entender um pouco da sua leitura, né, de uma forma em geral, para o mercado, até porque a gente tem aí grandes expectativas sobre decisão de juros nos Estados Unidos. Amanhã tem um indicador importante, o mercado fica muito atento, né, principalmente ali tentando enxergar de fato para onde, né, ou quando, qual será a magnitude, quantos cortes terão do Federal Reserve ainda este ano, e a gente sabe, em relação a isso, o reflexo aqui para o nosso mercado. Mas, de uma forma em geral, entender como que vocês estão trabalhando para este cenário, como vocês estão enxergando ali os próximos meses para o nosso Ibovespa. Boa. Eu acho que assim, realmente o mercado está bem atento agora, né, recentemente, à decisão das taxas de juros por parte do Fed. Se a gente pegar novembro do ano passado, se falava um corte a partir do mês de março, esse corte não veio. Agora a gente já falava em corte para o mês de junho, e observando até o FedWatch, né, que é uma perspectiva do mercado sobre quando esses cortes devem começar, mercado precificando cortes a partir de julho. Mas não me assustaria também se o mercado daqui a algum tempo, inclusive depois de divulgações fortes do mercado de trabalho nos Estados Unidos na última sexta, e também se o CPI de amanhã vier forte, se o mercado começar a precificar esse início de corte de juros ainda mais para frente. Aqui no Ibovespa, a gente continua com uma perspectiva altista até o fim do ano, trabalhando com um alvo para 2024 na casa de 140 mil pontos, e realmente eu acho que o que pode favorecer esse movimento mais altista é corte de juros. E a gente tem que lembrar também que corte de juros nos Estados Unidos acaba refletindo no movimento dos próprios juros aqui no Brasil, com a abertura de curvas que a gente vem observando lá nos Estados Unidos, sobretudo com os juros para 10 anos subindo mais forte do que os juros para 2 anos, por exemplo, a gente vem observando também um movimento um pouco mais de abertura das curvas aqui no Brasil, não só de juros nominais, mas também de juros reais, e esses juros reais desde o início do ano. Isso acaba afetando toda a precificação dos ativos listados, né, das ações, quando a gente pensa até em termos de valuation. Então, nossa expectativa é de que esses cortes comecem por volta de julho, realmente, é o que é o cenário base, e a partir desse movimento de início de cortes dos juros, o Copom aqui no Brasil, quem sabe ele vai ter mais espaço ou mais até flexibilidade para a condução da sua política monetária. Vale a pena ressaltar também em termos de política monetária brasileira, que o Copom trouxe na última ata, né, no último comunicado também, a respeito da retirada do plural. Inicialmente ele vinha fazendo cortes de 50 bases e deu a entender que há a possibilidade de fazer um corte de 50 bases na próxima reunião e depois reduzir esse ritmo para 25 bases. E
como justificativa para isso, ele mencionou realmente os juros, o cenário internacional, um cenário internacional mais conturbado, mais difícil a leitura, e quando a gente pensa nisso, ele está querendo realmente trazer a informação de que há a incerteza de quando o Fed começará esse corte de juros. Então, com o início dos cortes de juros por lá nos Estados Unidos, pode ser que o Copom aqui no Brasil ele tenha um maior espaço para a condução da sua política monetária no cenário Brasil. Maravilha, quero agradecer. Muito obrigada, Lucas, pela sua participação. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades.